Vasco da Gama. Fala família vascaína, seja bem-vindo a mais um vídeo do Vasco 10 nesta segunda-feira, dia 25 de agosto. E o Vasco, hein galera, vamos falar de Vasco da Gama aí, da Via Crucis vascaína. Mas você que está chegando aqui e não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa seu like, comentários também, pode comentar seu nome, sua cidade, para rolar aquele abraço no final do vídeo. E também acompanha a gente lá no Instagram, @Vasco10RD. Será um prazer ter você por lá também, nos acompanhando. E compartilhe nossas publicações aos amigos aí nos grupos de WhatsApp, para a família, né, para geral, para que esse canal aqui cresça, esse canal que se propõe a analisar, né, a vida do Vasco da Gama, né, trazer notícias, informações. Eu e meu amigo Gilson Santos aí nessa lida. Nem sempre é tão prazeroso, né? Porque o Vasco consegue estragar nosso domingo, consegue estragar nossas noites, né? Mas estamos aí para falar de Vasco da Gama. E o Fernando Diniz leva mais um nó tático. E com isso, o Vasco mais uma derrota em São Januário, São Januário repleto, e o time não conseguiu reagir. Aliás, o Vasco não consegue competir. Essa é a grande realidade. O Vasco não consegue competir. E a impressão que eu tenho, os adversários jogam contra o Vasco com o pé assim, não jogam acelerado não, sempre com meia bomba, não precisa fazer tanta força, não precisa competir muito, que consegue vencer o Vasco da Gama. O Juventude jogou com 8 desfalques, né? O Corinthians já jogou com 6 desfalques, pelo menos, e 6 importantes desfalques, né? E acabou vencendo, assim, eu digo com tranquilidade, né? Eu acho que se o Corinthians aperta um pouco mais e ficaria complicado. O Vasco muito passivo, não consegue competir, e quando encontra uma equipe que marca um pouquinho melhor, e aí que não consegue. Aí não consegue. O Corinthians deu um banho, o Dorival deu um banho de bola, deu um banho de tática, lá o Carpini também. E aí a gente tem que ficar sofrendo aqui, né, e ouvindo, né, as explicações, né? Olha, cara, cada asneira. Eu cansei do Diniz, cansei. Vou chamar meu amigo Gilson Santos para ouvir aí informações, notícias, o que ele achou desse Vasco da Gama. E aí, Gilson? Olá, para você que está chegando aqui a Vasco 10, nesta segunda-feira, 25 de agosto. E olha, Erasmo, um final de semana muito triste para o torcedor vascaíno. Na semana do aniversário, de comemorações de aniversário do Vasco da Gama, 2 derrotas que entristeceram bastante o torcedor vascaíno. Após perder para o Juventude no meio da semana por 2-0, o Vasco voltou a apresentar um futebol ruim ontem à tarde em São Januário e perdeu para o Corinthians por 3-2. A equipe muito mal, muito lenta na transição e com pouca disposição para marcar. O Corinthians abriu o placar ainda no primeiro tempo e o Vasco ainda perdeu durante a primeira etapa o volante Tietê. Em seu lugar entrou o atacante Verratti e ele foi o responsável pela cobrança de pênalti no Vasco da Gama. Cobrou o pênalti, marcou o gol de empate e voltou a fazer as pazes com o torcedor. Mas o gol de Verratti não foi suficiente. A equipe voltou a apresentar falhas de marcação, sobretudo nas laterais do campo, sofreu o segundo gol do Corinthians, sofreu o terceiro gol e, ao final da partida, já nos acréscimos, o atacante Verratti recebeu o atacante David, o atacante Ryan recebeu passe açucarado do estreante Andrés Gomes e fez o segundo gol do Vasco. O jogo, além de contar com a volta de Verratti, que entrou ainda no primeiro tempo e voltou a marcar, o jogo contou com as estreias do atacante Andrés Gomes, estreou bem, fez boas jogadas pelo lado esquerdo do campo, serviu ao Ryan e causou uma boa impressão ao torcedor vascaíno. A outra estreia foi, ou melhor, a reestreia foi do volante Cauã Barros, ele que já havia sido relacionado a alguns jogos
não teve oportunidades e no jogo de ontem substituiu o Jair e se apresentou bem em São Januário. Para o próximo jogo, que será pela Copa do Brasil contra o Botafogo, a dúvida será por Tietê. Tietê fará exames de imagem hoje, ainda com os médicos do Vasco da Gama, no departamento médico do Vasco da Gama, para saber a gravidade da lesão. O jogador saiu chorando muito e preocupa a comissão técnica vascaína. Outro jogador que é dúvida para o jogo contra o Botafogo, aliás, que não atuou ontem contra o Corinthians, é o lateral Paulo Henrique. Paulo Henrique sentiu um desconforto muscular e não foi para o jogo contra o Corinthians. E Fernando Diniz espera aí uma decisão do departamento médico para saber se vai contar com um jogador ou não para a próxima partida. O Vasco está com um ambiente pesado, o torcedor xingou muito após a partida, os xingamentos de time sem vergonha, a pressão sobre Fernando Diniz, sobre o presidente Pedrinho é muito intensa, e na entrevista coletiva o técnico vascaíno apoiou o protesto do torcedor vascaíno. Diz que o Vasco em uma semana foi do céu ao inferno, fez o jogo dos sonhos contra o Santos e fez as duas piores atuações sobre o seu comando. O jogo contra o Juventude no meio da semana e na partida de ontem contra o Corinthians. Portanto, Erasmo, clima tenso, clima pesado, pressão grande e tudo isso marca aí as preparações do Vasco para o jogo de quarta-feira às 21h30 em São Januário, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo. O Vasco não está bem, o ambiente não é bom e a pressão sobre o Fernando Diniz, sobre o presidente Pedrinho, é intensa e o Vasco vai precisar apresentar vitória, apresentar bom jogo, porque o torcedor vascaíno está desesperado para não cair para a Série B mais uma vez. O Vasco, com o resultado, permanece ainda em 16º lugar no campeonato, foi beneficiado aí com as derrotas do Juventude, do Santos, mas continua próximo da zona do rebaixamento e hoje, se o Vitória vencer aí o arquirrival ou até mesmo empatar com o Flamengo no Maracanã hoje, já é o suficiente para empurrar o Vasco para a zona de rebaixamento. A verdade é que o torcedor vascaíno vai ter que torcer para o rival hoje para não dormir na zona do rebaixamento. Fico por aqui, Erasmo, e a gente volta amanhã para trazer mais informações do Vasco da Gama. Um abraço e até amanhã. A gente é obrigado a ver certas situações de treinador grande, né, que ganha um dinheiro de gente grande, mas cada asneira, né? O Vasco contrata um ponta-direita, Diniz bota na esquerda. O Vasco traz um primeiro volante, o Diniz não dá oportunidade para o Barros. E quando o Barros entrou obrigado, né? Porque tava uma baba aquela cabeça de área do Vasco ali. E olha, o rapaz dá conta do recado, mostrou seu valor, né? Mas diante de tanta incompetência, diante de tanta fraqueza, não dá, o cara não vai fazer milagre. Mas é um volante muito mais consistente, um volante que um time precisa, né? É claro que não é aquela Coca-Cola, mas pelo menos o setor ficou mais resguardado ali. A incompetência porque o primeiro e o segundo gol faltou volante, né? O Tietê e o Jair não chegaram nem no primeiro nem no segundo gol, para começar, né? Além de que lá pela direita a Avenida Pumita, né? O Matheus Bidu deitou e rolou, né? Então, assim, a gente vê o Diniz não consegue enxergar o jogo, a gente consegue ver o desespero, que ele vai desmontando o time, e o time termina os jogos com um time de pelada, um time que ele nunca treinou na vida. É isso que acontece, o desespero, né, de conseguir o resultado, e a coisa não vai andando. Eu cansei do Diniz. Cansei de ver a transe do Diniz, né, aquele transtorno dele ali na beira do gramado,
e não trazer explicações lúcidas, né, aos jogadores de como evitar o pior. É sempre aquela loucura dele. Cansei de ver como o Diniz não tem variação tática, sobretudo na leitura de jogo ali na beira do gramado. Cansei de ver o time do Vasco terminar as partidas com um time de pelada, um time altamente desorganizado. Cansei de esperar o Diniz colocar a base para jogar, tipo Cauã Barros, que veio de volta, Paulinho, o lateral direito, que estava em volta redonda, voltou correndo para o Vasco, né? Para fazer não sei o quê, porque não dá oportunidade ao garoto, também para mostrar o seu valor. Cansei de ver tanta passividade no comando do futebol do Vasco, sem ações lúcidas, sem ações dinâmicas, rápidas, digo, né? Essa passividade, essa morosidade, nesta terça-feira termina o prazo para a inscrição da Copa do Brasil, né? E estamos chegando aí a menos de 10 dias do final da janela, da principal janela de transferências do ano. E cansei de passar mais uma semana do aniversário do Vasco frustrado, né? Altamente frustrante. Mais uma semana de aniversário do Vasco, a gente nem tem clima para falar, né, da grandeza do Vasco, dos seus 127 anos. Cansei. Quero mandar meu abraço, meu grande abraço, amigo querido Ailton Silva, o gigante, craque, lá de Jequié. Mandar um grande abraço para o nosso amigo aí que fala da música sexta-feira, né? Canção da América, do valor da amizade. Olha, rapaz, o Vasco é o nosso amigo, você torcedor, somos amigos. Eu fico admirado com a torcida do Vasco que vai, empurra, apaixonada. Isso é apaixonante, isso é lindo, né? Merece a nossa amizade, nosso carinho, respeito, a amizade que eu tenho pelo meu irmão Gilson Santos, maravilhoso, e tantas pessoas que passam aqui pelo canal, né, demonstra seu carinho, isso toca a gente. Então, a Canção da América é para todos nós que desfrutamos, mesmo num momento conturbado, a gente consegue ver o valor da amizade, do carinho, do respeito. Isso é muito importante para nós. Deixar um grande abraço também para a Regina, que passou aqui para o nosso chat, falando aí do Vasco, que passa mais uma comemoração de aniversário, tentando se erguer, né? O Vasco nas suas tentativas frustradas de voltar a ser um gigante. Quero deixar um grande abraço à Regina aí pelo carinho, pela consideração e passando aqui também no nosso chat, demonstrando o seu carinho para nós. E um grande abraço para o Orlando, o grande Orlando também passando aqui, deixando aquele abraço, aquela boa noite. Valeu, Orlando, valeu a você que sempre acompanha os nossos vídeos, né? Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, ajuda a gente a fortalecer aí a família Vasco 10, deixando o seu like também, é importante, comentários, nome e cidade para rolar aquele abraço no final do vídeo, poxa, muito importante pra gente. Acompanha a gente lá no Instagram, @Vasco10RD, e compartilha para geral, compartilha nossas publicações aí, porque isso vai nos ajudar bastante. E amanhã, terça-feira, a gente volta com mais informações aí, tem mais coisas para colocar que não deu para colocar hoje, mas amanhã a gente volta forte aí, deixando um grande abraço, valorizando aqueles amigos que contribuem tanto com esse programa, e que o Vasco tenha a melhor sorte. Semana importante, semana de Copa do Brasil. Ih, rapaz, prepare seu coração. Um grande abraço para você, valeu! O Vasco é para quem acredita.